A nossa matéria chama Teologia Pastoral. É uma das últimas matérias nossas aí. E a Teologia Pastoral, entre elas, ele está perguntando para o pastor o chamado, como que é essa caminhada, né? Porque a gente sabe que não é simples. E aí tem algumas perguntas que ele colocou aqui para a gente, dentro da nossa matéria, porque está explicando o que é ser um pastor, como é lidar com a ovelha. Mas a gente quer ouvir de vocês que têm essa experiência também, porque nada melhor quem está lá no dia a dia, né? Porque o teórico é uma coisa, a prática é totalmente diferente. 43 anos. Só aqui, né? Fora Sumaré. Fora Sumaré. 8 anos em Sumaré. Já tem mais de 50, tá? 43, 8 anos. Vamos 51 de ministério, vamos lá. Pode até fazer essa divisão. 43 mais. Não. Quem vai fazer as perguntas? Pode. Pode ir? Você quer falar alguma coisa? Não, estou aqui para responder. Lê primeiro aqui na parte de cima, né? Trabalho sobre a vida do pastor da igreja. A ideia principal é conhecer todas as dificuldades e desafios de seu pastor titular, no mínimo, isso é a quantidade. A gente tem que fazer no mínimo 2 folhas. Aí já está ali. Tá, vamos lá. Pastora, como foi o seu chamado? Como aconteceu? Meu chamado? Não liga não, seu chamado. Foi muito bonito, porque era católica roxa, meu pai fazia a gente vestir de pastorinha, cantar nos presépio. Aquele ritual todo do catolicismo, né? Principalmente em Minas Gerais. E nós mudamos para cá, nós somos junto com os filhos que meu pai criou, dá 21 filhos. E a gente mudou para cá com muita dificuldade e nós fomos morar de frente para a igreja evangélica. E eles vinham evangelizar, eu era bocuda. Eu falava, eu sou católica, devedora do crente a Bíblia, aquela coisa toda. Aí começamos a estruturar aqui lá em Sumaré, com a família grande. E um dia nós passamos por situações muito complicadas na família. Aí minha tia era diaconisa na quadrangular. Aí a minha mãe conversou com ela, a irmã do meu pai. Essa minha tia levou a gente para a igreja. E o primeiro culto, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E quando eu entrei no primeiro culto, o nosso pastor ele tinha o dom de revelação. E ele pregou, aí na hora da oração ele começou a revelar. E no final ele me revelou. Falou que uma moça aqui, falou todinha a minha vida. Aquilo queimava a maçã do meu rosto. Aí ele falou, vem aqui à frente para você receber a bênção. Aí eu não fui, porque a primeira vez eu não tenho muito entendimento. Mas aí ele insistiu tanto que aí eu acabei indo. Aí ele orou por mim, quando ele colocou a mão na minha cabeça, parece que saiu um monte de pedra, sabe, um peso. Eu fiquei leve. Aí ele falou, se você está sozinha? Eu falei, não, estou com a minha mãe, minha tia diaconisa. Ele falou, no final eu e a minha esposa vamos conversar com você. E no final nós obedecemos, fomos no escritório e ele diz, você tem um chamado. O Senhor me revelou que você vai ganhar muitas almas para Jesus, que Deus vai te usar. Aí a minha mãe falou, o senhor está louco, pastor? Nós estamos aqui escondidos, meu marido não aceita o crente, naquela época era crente, não era evangélico. A senhora tinha quantos anos? Eu tinha acho que 18, 19 anos. Aí ele pegou, falou, independente do seu esposo querer ou não querer, chamada de Deus. Aí, irmãos, para encurtar, senão o celular de vocês não vai dar conta. Aí, passou uma semana, eu estava em cima do púlpito. Então, Deus me salvou naquela sexta-feira. Era campanha de cura, milagre, libertação. Deus me salvou e tacou em cima do púlpito. Não tinha curso, não tinha nada naquela época. Ia pela raça, pela fé e pela coragem, né? E daquele dia em diante eu comecei a ministrar louvor
eu tinha garganta ainda para louvar, louvor, pregava, aí já o pastor já me colocou como presidente jovem, só tinha 4 jovens, quando eu entreguei a mocidade, deixei com 180 jovens. Então Nossa, Deus, eu fazia um trabalho assim, eu fazia um trabalho assim, a construção, ele quis aumentar a igreja, que a igreja começou a desenvolver, crescer. Nós fazia pedágio, fazia evangelismo. Então a gente ia em jejum, domingo de manhã, para a escola bíblica, 1 hora antes em jejum. Depois tinha escola, a gente ia embora, almoçava. 2 horas a gente estava na casa do Senhor de novo, com a mocidade, e todo mundo com folheto, e saía para a sua evangelizar. E um cara fez um aviãozinho, eu dei um folheto para ele, ele fez um aviãozinho e jogou em cima de uma árvore. Na segunda-feira, um homem com um caminhão de areia foi dar ré e viu aquele aviãozinho e pegou. Na terça-feira, um homem estava no culto e aceitou Jesus, e hoje é um diácono na casa do Senhor. Então, são coisas assim tremendas, a confirmação do chamado de Deus, né? E eu renunciei tudo, renunciei uma família católica roxa. Meu pai era filho de Mariano, aquela coisa toda. Eu renunciei tudo, enfrentei muito. Meu pai correu atrás de mim com barra de ferro para quebrar minhas pernas, com faca, quando ele soube que eu batizei, porque eu pedi para batizar. Ele falou, não, nós somos católicos e vamos morrer católico, aquela coisa de catolicismo. Aí eu conversei com o meu pastor, o pastor falou, a salvação individual, a decisão é sua. Falei, não, eu vou obedecer a palavra. E quando ele soube, ele pegou uma faca para me matar minha mãe. Você vai, não falei que você ia acabar com a família. E eu disse, o sangue de Jesus tem poder antes de entrar. Levantei as mãos para o céu e disse, Senhor, me cobre com teu sangue. A hora que eu coloquei o pé para dentro, meu pai saiu de trás da porta com a faca, jogou a faca dentro da pia e dormiu o dia inteiro. Para a glória de Jesus. Ela já respondeu a 5 também. Sua Sua família te apoiou, né? Foi assim. Foi uma luta muito grande. Só eu convertida numa família muito grande. Então eu enfrentei muito. Minha irmã, quando eu voltava do culto, ela tacava o sapato na lâmpada para mim não fazer barulho, para mim nem se mexer, né? No quarto. Ela tacava o sapato, queimava, quebrava a lâmpada. Eu tinha que me virar no escuro. Quando eu fui escolhi. Para não ficar tudo escuro, Para atrapalhar mesmo. E quando eu fui para a convenção, eu falei, pai, eu vou ser levado à obreira e eu quero a tua bênção. Ele vermelhou tudo, e aí ele falou, não, você não vai. Eu tinha arrumado a mala, estava chovendo como hoje assim, e o quintal era barro. Ele pegou minha mala inteirinha, jogou pela janela, as roupas lambuzou tudo de lama e picou minha Bíblia. Eu chorei muito, entrei no banheiro, botei o rosto em terra e falei, Senhor, se o Senhor me chamou, me dá um escape e me dê vitória. Peguei algumas roupas, velhas mesmo, algumas que dava para mim se virar lá no hotel em São Paulo, e arrumei a mala de novo. Quando o pastor, a pastora buzinou, falou, Regina, vamos que estamos atrasados, tem que estar a hora em São Paulo. Aí eu falei, pai, o pastor está aí. Ele olhou bem em mim e falou, é isso que você quer, minha filha? Eu falei, sim, pai, Deus me chamou. E ele disse, vai com Deus. Então, é coragem, fé e, sabe, quando a gente aceita Jesus, você tem que entender uma coisa, Jesus é maior que tudo isso, que essas lutas, provas, dificuldades. Então, a nossa fé, ela tem que estar agarrada em Jesus Cristo. Amém. Aqui só para datar, você vai lembrar do ano que foi o seu chamado, que você se converteu? Há 50 e poucos anos atrás, irmão, só fazer as contas. Eu acho que foi 1989, 88. Não, 88 não.
90 dá Eu 34. sou 87, vou fazer 38. Então, 78. é 78, isso. 1978. Não, 74. 78, 79, é isso. 74 a 50 anos, então 73. É, 73 então. 73. 73, 1973. Por aí. A data. O nome do pastor, você lembra? Hã? O nome do pastor? O nome? É. Luiz Donizete também. Não, do pastor do. José Batista Filho, meu pai na fé. É. José Foi o primeiro pastor. Batista Filho, meu pai na fé, meu primeiro pastor. Aí ele faleceu, né, faz tempo. Ele tinha marca-passo no coração, morreu em cima do púlpito pregando a palavra. Aqui pergunta se foi por sonho, né? Que o pastor chamou e tudo, né? Revelação, né? Revelação de Deus. Revelação. Deus revelou a ele. A outra pergunta que a senhora falou, né? Qual foram as dificuldades, lutas para entrar no ministério? Qual foi a questão da família? A família, olha, eu escrevi algumas coisas aqui, né? Para mim não esquecer, né? Quando a gente assumiu aqui, eu tinha acabado de casar. Eu casei 12 de junho, 17 de julho, nós assumimos a obra aqui, foi a inauguração, 17 de julho, né? Então, nós tivemos muitas dificuldades em relação à distância, né? A distância que nós morávamos em Sumaré, que era um bairro de Sumaré, vocês que é mais antigo aqui sabem disso, né? Que aqui era um bairro de Sumaré, pertencia a Sumaré. Nós morávamos em Sumaré e depois veio as duas crianças de uma vez, né? Duas crianças pequenas. Aí então nós enfrentamos frio, chuva, ônibus cheio, não tinha carro, ônibus que quebrava no meio do caminho, ônibus que fazia greve, ônibus que não passava. E muitas vezes a capelinha ali em cima, né? Você lembra da capelinha? Capelinha ali em cima, ali tinha um clube, hoje é uma farmácia agora, né? Isso. Aqui pra Isso. Acho que é o mercado. Era um mercado, agora parece que abriu uma farmácia, né? Então, aí eu com o pastor, com as duas crianças pequenininhas, ficava ali debaixo do temporal e o ônibus não passava. Porque aqui era tudo terra, só tinha a avenida principal, né? E aí, o ônibus não passava, eu com as malas, que os dois eram de um ano só. Então, eram dois neném, tipo gêmeos, né? Aí o pastor falou assim, aguenta esse ponto aí, fica aí com a sacola, um num braço, outro no outro. Aí ele ia na delegacia que era atrás daquele colégio ali em cima. Do Rio. Então ele ia lá, chamava o camburão, a polícia vinha com amor e levava nós até em casa. Quando parava o camburão na minha casa em Sumaré, os vizinhos saíam tudo. Então nós passamos assim, mas a gente em tudo via a glória de Deus, a mão do Senhor, né? Então, a dificuldade, a distância com duas crianças pequenas, não tinha carro, vida financeira pobre de maré, né? E aquela época era tudo pela fé, tinha que ter muita coragem, né? Nós não tínhamos ajuda do Conselho Estadual, nem nacional, nem regional, e ainda tinha que pagar taxa, né? Vocês devem estudar aí sobre taxa regional, vários tipos de taxa. Nós tínhamos que seguir tudo bonitinho, numa capelinha desse tamanhozinho, né, Rose? Um ovo, poucos membros, e ali Deus nos sustentava. E também tivemos muitas dificuldades com a construção da igreja, né? Compramos terreno, o pastor já falou várias vezes do que Deus operou, né? Ele ia buscar ajuda com os nossos amigos lá em Sumaré. O pastor Luiz tinha muitos amigos, tinha mercado, tinha posto de gasolina, essas coisas todas, e isso nos ajudou bastante na construção. Era muito dificuldade, não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada, mas enfrentamos e o Senhor nos honrou, né? E nós evangelizamos aqui. Nós dois trabalhávamos, né? E eu trabalhava na tecelagem, trabalhava no banco, trabalhei muitos anos em tecelagem, e a gente vinha para os cultos com ônibus, com duas crianças, e aí
Depois, aos sábados, nós fazia evangelismo. Eu pegava um ônibus todo cheio de graxa. Quem sabe de tecelagem sabe que é graxa, graxa, graxa. E eu pegava um ônibus, nós encontrava na rodoviária, porque ele era bancário, de sábado não trabalhava. Então ele me esperava na rodoviária, eu saía do trabalho, meio-dia, encontrava com ele na rodoviária com um saco de folheto e eu com ele evangelizando tudo isso aqui. Aqui não era cheio de casas, era chácaras, era bem espaçosa, uma casa da outra irmã Benedita mesmo, né? Parecia uma chacrinha ali onde ela morava, não tinha cerca, não tinha nada. E eu evangelizando ela, disse: eu sou da Quadrangular lá de Campinas, eu sou diaconisa. Vou falar para o pastor para vir para cá. Então aí Deus foi acrescentando, e cada 15 dias nós fazíamos vigília. A gente vinha de sábado de manhã, evangelizava, já ficava o culto à noite, e do culto a gente ia para as vigílias lá, como que chama ali depois de Sumarezinha? Novo Ângulo? Mirinema? Novo Ângulo? Santa Emília. Você lembra, Rose? Você participou das vigílias? Nós fazíamos vigília, irmãos, e o fogo descia. Quando nós não fazia lá, fazia na casa dos irmãos, porque não era assim uma cidade. Hoje aqui é uma cidade. Era uma fazenda, praticamente, né? As casas eram longe. Na casa da mãe do Márcio, nós fizemos vigília. Então Deus operava, Deus acrescentava as almas, nós compramos terreno, e aí está a obra de Deus. Com muita luta, muita fé, muita coragem. Tem que ter fé, coragem, disposição. Uma coisa importante: renunciar. Se você não renunciar à tua vontade, o teu querer, e focar em Jesus, você não consegue. E se encher do Espírito Santo. Pastor, a gente pulou aqui, mas acho que é muito importante. Qual foi a primeira impressão que a senhora teve, o que passou na sua mente ao ouvir o seu chamado? Quando o pastor falou para a senhora? Foi assim, algo tremendo do céu. Sabe quando Deus te pega no colo e te abraça? Porque uma família grande, meu pai foi o tipo daqueles barão de Minas Gerais, né? Só ele falava, tinha muita autoridade, muito bravo, igual aqueles barão mesmo, né? Então, eu tinha muito respeito pelo meu pai e medo. Eu era tipo um coronel, né? Exatamente, Rose. Então, eu tinha muito medo dele. Então, ao aceitar a Jesus e receber o chamado, foi a coisa mais linda, mais preciosa da minha vida. Sabe, aquela angústia, aquele sofrimento de estar ali, e meu pai brigava com o outro, também 12 filhas mulher, e ele era muito honesto, muito sincero, queria as filhas ali tudo andando direitinho, sem erros, sem fazer coisas erradas. Meus irmãos não bebem, não fumam, porque ele era rígido mesmo, sabe? Então, e muitas irmãs, uma pertinha da outra, foi muito complicado. Então, quando eu via ele batendo nas irmãs, por causa de namorado, paquerinha, ele ia buscar a gente na porta do emprego, das fábricas, né? Porque em Sumaré, naquela época, a tecelagem era muito forte, né? Então, nós todos trabalhávamos em tecelagem. Ele ia na porta da fábrica buscar, ou senão ele deixava a gente ver ele para ele seguir, para ver se a gente está andando de acordo corretamente, né? Então era muito complicado, com aquele monte de filha mulher, filho homem, né? Então, o chamado de Deus, eu senti Jesus assim, me pegar no colo e falar: agora é comigo, agora eu vou cuidar de você, agora eu vou te usar. E Deus começou a me usar muito no dom de revelação, né? Deus me revelava, Deus me dava louvor. Então, foi a coisa mais preciosa.
E isso tudo quando você tem o chamado e Deus começa a se revelar a você, você tem uma força sobrenatural. Então, os ataques, os levantes, as dificuldades não faz mais parte da tua vida, porque o Jesus é mais forte. O que vem do céu na tua vida é muito mais forte. E você consegue superar, você consegue caminhar, você consegue avançar no nome bendito de Jesus. E a sua experiência, a sua primeira mensagem? A senhora leva como que foi? A minha primeira mensagem, eu mais chorava do que pregava. Antes de responder essa daí, vamos ver essa aqui. A sua família te apoiou? E como foi para seus familiares ao saber de seu chamado? Fale um pouco dessa relação. Quando a senhora foi chamada assim, que passou a luta, Sim, passou a mas dificuldade, teve a luta, mas é que depois, casou, né? Casei. Casou e começou a seguir a sua própria. Aí o que aconteceu foi lindo, viu? Porque meu pai, que, nossa, foi tão difícil lidar com ele quando eu me converti, fui para a convenção e tudo mais. Ele pegou eu e o Luiz, porque ele viajava muito. Ele é tipo mascate, vocês entendem o que é mascate, né? Vendia as coisas em outras cidades, trazia de Minas, saía vendendo. E ele ia muito em Santa Rosa do Viterbo. E aí, ele fala que meu pai é muito carismático, ele fazia muitas amizades. Gente, ele te vê assim, já você é amigo dele, faz amizade. Então ele conheceu uma família lá em Santa Rosa do Viterbo, que eles tinham gastado tudo com uma filha. Tinha ido médico, bezedeiro, macumba, feitiçaria, bezedeiro, tudo, mas gastou tudo que tinha, médico, nada resolvia. Aí meu pai falou para essa família, eu tenho um genro que é pastor e uma filha que é pastora. E se vocês permitirem, eu trago eles aqui. Aí meu pai marcou com eles, aí meu pai falou com o Luiz, né? E o Luiz falou, não, seu Carlos, uma alma vale mais que o mundo inteiro, vamos lá. E saiu um sábado de manhã bem cedo, o Luiz levou o violão, que o Luiz tocava violão, pegou o violão dele e nós fomos nessa casa, fizemos um grande culto para a glória de Jesus. Essa família chamou os familiares, chamou o vizinho. Você sabe, essas cidades do interior é uma benção, né? O povo é mais conchegante, né? Aí nós começamos a orar, o diabo se manifestou na menina e a menina foi completamente liberta e curada para a glória de Jesus. Então, aí eles começaram a reconhecer a pessoa bendita de Jesus. E meu pai, na sua velhice, antes de morrer, ele tinha muito medo de morrer, meu pai. E aí qualquer dor forte que ele sentia, qualquer situação, ele pegava o telefone, vem aqui, filha, vem aqui, pelo amor de Deus, me unge. Aí eu saía correndo, pegava o carro, ia lá, ungia ele, orava com ele, minha mãe, ele aceitou Jesus, minha mãe aceitou Jesus, né? Então, Deus é tremendo e fiel. Vale a pena você passar os estreitos, as provações, ali as dificuldades no seu chamado, mas Deus começa a honrar. Aí a família começou a nos reconhecer. Hoje, meu irmão, faz 15 dias, caiu do telhado, 5 metros, caiu de pé. Quebrou os 2 tornozelos, quebrou a clavícula e quebrou uma costela da coluna. Primeiro que eles ligam para mim, né? E a gente está em oração por ele, está melhorando a oração dele. Então, a família, a Vera, minha irmã, que mora no sítio, até um sítio aqui em Sumaré e outro em Minas, qualquer coisinha, todas elas. Faço campanha na casa dos meus irmãos, então eles reconhecem a majestade de Jesus nas nossas vidas, né? O chamado de Deus nas nossas vidas. Então a família minha é muito grande, tem um cunhado com câncer em Americana, e o nome dele está no pedido de oração, Antônio Ferro, e a minha irmã, o filho dela também tem câncer de intestino, fui lá ungir, o câncer foi eliminado do intestino dele, do meu sobrinho. Então eles estão vendo o poder que há no nome de Jesus, que nós somos chamados.
Isso tudo que aconteceu com o Luiz, eles ligam para mim e eu falo, tá tudo bem, dou risada. Aí a minha irmã, como que você consegue enfrentar isso com tanta leveza? Falei, porque Jesus já levou na cruz do Calvário e nós se tornamos leve. O peso Jesus já levou. Amém? Amém. Glória a Deus. Sua primeira mensagem, voltando. A minha primeira mensagem, eu mais chorei do que preguei, né? É meio difícil a primeira mensagem, todo mundo, e a igreja era lotada, em Cimaré era uma igreja pequenininha, o pastor ainda não tinha aumentado ela ainda, e todo mundo assim, né? Encarando, aí você começa a tremer, dá aquele frio na barriga, dor de estômago. Eu fui no banheiro várias vezes antes de subir ao púlpito, e a primeira mensagem foi de Zaqueu, a salvação. Aí eu preguei Lucas 19, né, sobre Zaqueu, é 19, né? Sobre Zaqueu, e aí eu disse, assim como Jesus perdoou Zaqueu, eu estava em cima daquele púlpito porque Jesus tinha me perdoado. Aí falei que Jesus não olha o tamanho dos nossos pecados, mas que Ele veio para limpar, para nos lavar e nos santificar e nos purificar e fazer de nós cidadão do reino do céu. Então foi uma mensagem assim que muitas pessoas daquela noite aceitaram Jesus. Muitas pessoas aceitaram Jesus. O seu ministério foi uma confirmação, né? Desde o começo. Eu não tenho um ministério de ensino, porque cada um que tem um chamado tem um ministério, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor, né? O meu ministério é evangelista, é ganhar almas, é cuidar das almas. Prego a palavra, claro, né? Mas você pode ver a Marcela, o Ney, quem mais? Vários ali, tem o pastor Luiz, tem a Natália, tem o ministério da palavra, são pastores, mestres na palavra, mas eu não. A turma fala assim que eu prego mais por cima. O que é mestre, ele vai a fundo, ele vai cavando lá, tirando todas as pedras preciosas para o nosso coração, né? Então, esse chamado é de cuidar de almas, é revelação, é cura. Hoje de manhã no jejum está crescendo a oração jejum, né? Deus fez um reboliço santo hoje de manhã, né? Deus foi tão poderoso, tão tremendo, que eu preguei lá que Pedro não revelou carne e sangue, mas revelou Jesus, o Filho de Deus. E o próprio Cristo disse para ele, quem entregou isso para você foi o Pai que estás no céu, Pedro. Eu te dou autoridade para você ligar aqui na terra e ligar no céu. Eu te dou autoridade para você desligar aqui e desligar no céu. Então foi assim tremendo. E aí eu comecei desde Mateus 5 em diante, 4 em diante, e vim até esse texto. Então foi uma coisa tremenda e houve um reboliço espiritual, né? É isso aí que Deus me chamou. Então o seu dom predominante Evangelista. É evangelista. É ministério de revelação. Agora vai lá em cima. Não, antes Se a senhora imaginava que tinha chamado. Eu sabia que tinha algo diferente em mim dos meus irmãos, porque quando chegava a véspera de Natal, meu pai fazia nós vestir de pastorinha, né, e pegava um grupo de meninas quase da minha idade, e eu era na frente. Ele vestia eu de Baltazar, Berechó e Gaspar. 3 meninos na frente, eu era punha vestido branco, capinha azul, o outro branco, capinha amarela, outro branco, capinha vermelha. E a minha irmã Vera na frente com a estrela. E nós cantávamos em todos os presépios até dia 6 de janeiro, que é dia de Reis. Aí tinha um encontro das pastorinhas com a folia de Reis. Olha, meu Deus. Não, mas eu sei. Hoje, amiga. Então, dia 6 de Reis, que é dia de Reis para o católico, fazia o encontro das pastorinhas com a folia de Reis. E eu obedecia meu pai, eu que embaixava com violino, violão e sanfona. Eu embaixava e as pastorinhas com bastão respondia cantando. E nós cantávamos todos os presépios. Nós não parávamos em casa, nas fazendas.
nas fazendas eles faziam aquele jantar com leitoa, assada, E era bonito. cabrito, era Uma coisa de bonito. fé, né? Era muito bonito. Então nós andávamos de fazenda em fazenda, de casa em casa. Aí, dia domingo, meu pai, como era católico, mariano, levava nós na igreja na missa de manhã. Eu lembro que ele tinha saído das Havaianas naquela época. Ele comprou uma Havaiana para cada um de nós fomos para a igreja, para a missa de manhã. Aí sabe quando começa? Telim, 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 eu não entendo nada, né? Aí todo mundo ajoelhava, eu não ajoelhava. A minha mãe trancava um beliscão assim na minha perna, ajoelho. Eu falei, não vou ajoelhar. Eu não ajoelhar. Algo falava no meu ouvido, não ajoelhe. Eu não. A natureza não aceitava. Não. Eu não ajoelhava. Chegava em casa apanhava da minha mãe. Falava, mãe, eu não consigo ajoelhar, mãe. Eu não consigo ficar lá diante daqueles negócios lá, não. E ali eu já comecei a ver que tinha algo estranho em mim. E na minha família, todo mundo fala que eu era ovelha negra. Que minha mãe dizia que eu era a filha melhor, que eu era educada, que eu obedecia, mas eu mais obedecia por medo. Né? Então, era uma coisa assim, eu percebia algo em mim que era diferente de toda a minha família. Então eu já comecei a perceber que Deus... E outra, né, gente? Um dia eu vou contar meu testemunho, eu nasci morta. Não, nasci com vida, mas depois contraí aquela doença semioto, a pele grudou nos ossos e eu morri. E minha mãe já tinha preparado naquela época, o velório era na mesa. Era na mesa. Aí puseram a flor, tudo, puseram as velas. De repente eu comecei a respirar. Todo mundo lá para mim. E de repente eu comecei a respirar. A minha mãe pegou, fez promessa. Por isso tem a cabeça meio comprida. Aí minha mãe fez uma promessa de não cortar o cabelo até 7 anos. O meu cabelo veio aqui. Cabelão mesmo. Quando eu fiz 7 anos, vesti de anjo, fui na procissão, cortaram meu cabelo, levaram lá na Cidinha, na Aparecida do Norte, mas já rejeitei tudo e renunciei tudo. Minha trança está lá, mas está consagrado em nome de Jesus. Já renunciei. Então, por aí, eu percebi que algo era diferente em mim. Eu percebia dentro da minha casa, da minha família, porque eu olhava assim, as atitudes dos meus irmãos, das minhas irmãs, aí eu ia falar, você é puxa-saco do pai, você é puxa-saco da mãe. Eu falei, gente, não é puxa-saco, respeito, fica quieto, fica quietinho, para que uma confusão. Então, ali eu já percebia que eu era diferente. Aquele que é de Deus é diferente, desde o ventre. Nós já temos chamado desde o ventre. Amém. Aqui vamos dar uma aceleradinha para a gente conseguir. Como que era a sua experiência quando a senhora auxiliava e a sua relação com os demais auxiliares, quando a senhora auxiliava na igreja? Era difícil, né? Porque eu era muito apegada com a pastora e o pastor. O pastor ia para as convenções, eu e a Leila, minha irmã, que cuidava de todos os filhos dele, né? Nós que cuidávamos dos filhos dele para eles viajarem em convenção, congresso, essas coisas, né? E tudo era eu e o Luiz, né? Então eles apegaram muito a nós, então os demais ficavam meio enciumados, né? Mas Deus nos deu sabedoria para lidar, né? Aí quando eu fui escolhida para ser presidente de uma cidade, aí eu comecei a pegar aquelas pessoas que ficavam meio assim, comecei a colocar a linha de frente comigo na mocidade. Depois eu era presidente de mocidade e coordenadora da escola bíblica. Aí eu colocava aqueles que ficavam enciumados como professor e falava, você precisa me ajudar aqui, vamos fazer junto. Irmãos, a escola bíblica cresceu. Eu fazia gincana no final da escola. Sabe aqueles peixinho lá? A classe que ganhava, se eu visse a festa que era, depois que terminava a aula,
E nós, a nossa gincana, quem ganhou, que trouxe mais visita, qual a classe que teve mais frequência, que ninguém faltou, e sabe, depois da escola, é um trabalho evangelístico mesmo. Irmãos, a escola bíblica cresceu. Aí eu colocava essas pessoas para me auxiliar, trazia para perto de mim. Eu não ficava distante, ai, tá com ciúme, ai meu Deus. Não, vem cá, nós somos um corpo, vamos trabalhar junto em nome de Jesus. E quando eu fui presidente de mulheres, nossa, as mulheres estourou, que o pastor chegou publicamente e falou: menina, o que você faz que você consegue conseguir reunir tantas mulheres? Mas é o ministério que Deus nos dá, vem tudo de Deus, nada é nosso, por nós mesmos nós não conseguimos nada. Quem sou eu? Nada. Não sou formada, irmãos. Fui até a 8ª série só, não sou formada. Então, quem que dá tudo isso? Poder de Deus. A devocional. Pastora, fale um pouquinho sobre a sua prática devocional no seu dia a dia pra gente. Gente, pensa. Os meus filhos, Tiago, minha nora, chegam em casa, quem você está ouvindo? Quem é que está falando, né? É mensagem, é louvor o dia inteiro. Esse celular meu aí, ó, trabalha o dia inteiro. Aquele louvor lá que faz leão jejuar lá, aquele lá falei, qualquer hora explode meu celular, né? Tem uns louvores de adoração. Então eu levanto 6 horas da manhã, 5h30, já oro, já leio a palavra e já começo nos louvores. E ali, mesmo fazendo serviço de casa, atendendo, ou tendo que sair, o celular vai tocando louvores, e é uma vida de oração. Se não for de joelho no chão, não vai. Não vai. Se não for jejum e oração, uma coisa, vocês que estão estudando, jejum e oração, senão não caminha. Porque a carne, ela tem que estar batida e o espírito fortalecido no Senhor. Então é jejum e oração. Levanta, apronta o café do pastor, porque situação que ele está, ele tem que se alimentar. Apronta o café dele, senta aqui tomar. Não, hoje eu não vou tomar café. Ele já entende. E ali louvor, oração. Agora eu chego em casa, eu já dei a janta para ele antes de vir, preparo um chá para ele, aí depois arrumo lá, cozinha as coisas, coloco tudo em ordem, aí joelho no chão, aí eu fico orando, oro pela igreja, pelas famílias, pelos departamentos, oro pela região, oro por tudo e por todos, antes de dormir. Me enche do Espírito para renovar as minhas forças. Às vezes, irmãos, eu durmo de joelho, aí o pastor, você está dormindo, né? Mas aí eu abro o olho e falo, não, tem que terminar minha oração. Vocês não podem abrir mão de orar e de jejuar. Ai, hoje eu trabalhei muito, hoje está muito quente, ai, meu corpo não está aguentando. Mas ore, não deixe de falar com Deus e de estudar um texto da palavra de Deus. Amém? Não durma sem ler a palavra de Deus. Não levante, não faça nada sem antes ler um texto da palavra, sem fazer uma oração. Isso é o fortalecimento dos obreiros, dos pastores, dos evangelistas, de todos que têm ministério. Amém. Pastora, conta pra gente alguma experiência ou uma experiência sobrenatural que você já viveu no ministério e fica latente aqui. Uma vez o Senhor me pediu 7 dias de jejum. Falei, Senhor da glória. Mas o jejum era sem água, sem nada. Não é esse negócio não, jejum de coca, jejum do açúcar, jejum, não. Sem nada, sem água, sem nada. E comecei, obedeci ao Senhor, comecei a jejuar. 7 dias. Chegou no 5º dia, eu não aguentava. O escritório é onde a galeria ali, do lado da galeria, era o escritório. E era uma escadinha, né, Rose? Caracol assim, para subir. Aí eu estava tão fraca, que eu fui engatinhando, subindo a escada, engatinhando. E eu falei pro Luiz, eu vou subir lá em cima falar com Deus. Eu tô muito mal. Aí eu cheguei lá, deitei no chão e comecei, Senhor, só me pediu 7 dias de jejum, mas eu não dou conta não.
Não tô aguentando, não. E ainda ia dirigir o culto à noite, né? Ia. Aí aqui já tava tudo cheio de bolha, né? Sem água. Aí eu comecei a chorar, falei, eu não quero entregar, Senhor, mas olha a minha situação, me socorre aqui depressa. Irmãos, eu apaguei. E quando eu apaguei, eu só fazia assim, ó. Sabe aquelas uvas geladinhas? Maçã geladinha, pera geladinha. Veio um homem de roupa branca, resplandecente, com uma bandeja, e colocava aquelas frutas espirituais. Irmãos, a hora que eu acabei de comer aquelas frutas que veio do trono de Deus, porque ninguém subiu lá em cima, não tinha ninguém de branco resplandecente. Então, a hora que eu comi aquela fruta, eu levantei com uma força de uma leoa. Mas levantei numa força e fui com o jejum até 7 dias para a glória de Deus. Outra experiência nós fizemos, não sei se foi hoje, lá, não sei como que chama para lá de Campinas, que nós fomos no monte orar. O pastor Valdemar, Jaquim Egídio. Nós subimos no monte, o ônibus parou lá embaixo, e nós subimos no monte e estava chovendo, irmãos. E os irmãos foi durante o dia limpar, que era mato, roçar lá para nós fazer a vigília. E aonde nós estava, aquela roda de irmãos, não caiu um pingo d'água. E quanto mais se orava, a lua parecia que você podia pegar com a mão. O irmão Valdemar pode contar isso para vocês, quando vocês conversarem com ele, ligar e tal. A gente fazia assim, ó, parecia que a gente podia pegar a lua, as estrelas. Quanto mais nós orava, a lua abaixava e as estrelas abaixavam, irmãos. São coisas tremendas que vêm do céu para nós. E a gente quebrava os gravetos assim, ó, era um farol. Sabe aqueles gravetos secos? Todo mundo começou a quebrar e começou tipo um farol. Então Deus é tremendo, Deus quer os seus filhos mais perto dele. E a outra experiência foi em Toronto. A igreja, eu tinha um sonho de ir para Toronto, naquele seminário, o Cat Five, e era muito caro. A igreja se reuniu, irmãos. Eu tive dinheiro para ir e me sustentar lá e ficar todos os dias que eu fiquei lá, 15 dias, 12 dias, eu fiquei em Toronto no seminário. O poder de Deus é tão grande naquele lugar, naquela igreja, uma igreja enorme, e a gente, não sei se ainda tem, e a gente do mundo inteiro. E eu pedia tanto a Deus, eu clamava tanto, eu buscava tanto, que de repente eu voei no Espírito. Eu estava aqui na poltrona, eu fiz assim, ó, shh. Aquilo foi demais para mim. Então, por isso que eu tenho a força para vencer tudo isso que eu enfrento, porque as experiências que Deus me marcou é mais forte do que luta, do que problemas, do que dificuldade. Amém? Comecei a Agora, essa daí, como é que o pastor nos dias de hoje? Como é que o pastor nos dias de hoje? É diferente, muito, muito diferente. Difícil. Por quê? Aquela época, irmãos, o povo era obediente, tinha temor de Deus, não estou dizendo todos, tá bom? O povo era obediente, o povo não batia de frente, tinha temor, era muito diferente, era mais fácil. A dificuldade maior era o financeiro, né, pastor? Era o financeiro. O povo era muito bom para você trabalhar, para você pregar. Hoje em dia é complicado, né? Hoje, para você ser um pastor nos dias de hoje, você precisa respirar 3 vezes antes de você responder para as pessoas, que as pessoas conversam. Porque uma palavrinha que você fala, eles pegam aquilo, jogam na internet e faz maior, né? Então é muito complicado ser pastor nos dias de hoje. E ser pastor hoje, irmãos, não estou dizendo vocês que estão estudando, mas os obreiros de hoje, eles já querem igreja pronta, salário grande. O pastor Luiz teve que fazer a terceira igreja
Paulínia é congregação da Bressane, por quê? Ninguém quis assumir por causa do aluguel. Cada dificuldade. É dificuldade. Então, é difícil hoje, não é aquelas pessoas que falam assim, não, eu vou fazer vigília, eu vou orar, Deus vai entrar com milagre. E Deus entra com milagre e providência. Deus envia recursos. Se você jejuar, orar, dobrar o joelho, fazer vigília, Deus não desampara não, né? E o pastor não achou um obreiro que assumisse, aí teve que ligar com a igreja da Bressane lá em Paulínia, né? Porque o povo não quer pagar o preço. Não quer, quer vida mansa, não salário quer bom já. salário alto, né? Quer salário alto, não quer viver para Cristo, agradar o coração do Pai, fazer a vontade dele. Sabe, irmão, ser pastor, ser obreiro, ser evangelista, é você agradar a Deus, é você ser pessoa humilde, simples. E renúncia todos os dias. E renúncia boa, uma vida de renúncia todos os dias. Todos os dias você tem que renunciar. A Rose lembra, vocês faziam cesta básica para mim, o pastor lembra? Não tinha nada na geladeira, não tinha garrafa de água. Um obreiro de Sumaré veio nos visitar, abriu minha geladeira, dá licença. Abriu minha geladeira e falou, que é isso? Isso é ser pastor? Falei, vida de renúncia. Vida de renúncia. Então, hoje o povo quer estar na regalia, mas não é assim. Hoje eu estava falando para o povo de manhã do jejum, né? Jesus ali, depois de João Batista, ele começou o ministério dele ali, aquelas mulheres renunciavam tudo e seguia Jesus, aquelas vestes, vivia na beira do mar da Galileia, Cafarnaum, porque cada pedaço em volta do mar da Galileia toma o nome de uma cidadezinha ali, né? E eles viviam ali da pesca, de um pedaço de pão, e vivia debaixo de árvore, de cabanas, né? E ali com alegria, perseguição e tudo mais, mas eles estavam ali fazendo a obra de Deus, e Jesus expulsava demônio, curava os paralíticos, multiplicava pães, e era uma vida que agradava o coração do Pai. A nossa preocupação, vida de renúncia, oração, jejum, e agradar o coração de Deus. Amém. Se Deus tivesse chamado a senhora hoje, como a senhora reagiria? Se tivesse que voltar tudo atrás, eu voltaria. Amém. Começaria tudo de novo. Amém. Vale a pena, porque quem pagou o preço da nossa salvação? Porque esse mundo aqui é passageiro. O que nos prende a Jesus Cristo é que nós temos a vida eterna. A vida não acaba aqui. Aqui o que morre é essa carne, mas o espírito, ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. E Jesus pagou um preço muito alto para nós irmos para o céu. Então vale a pena, se Jesus me chamar hoje, com essa dificuldade, com essa disputa, com essas pregações coach, eles nem usam a Bíblia mais no púlpito, não prega mais a palavra, pega um versículo, essas mensagens coach aí, não, o povo precisa alimentar da palavra. Uma irmã disse, pastora, você viu que você pregou Mateus capítulo 4 até o 16? Falei, mas é a palavra. Ela falou, é isso que o povo precisa, do alimento, da palavra. Entende, irmãos? Então, se fosse para começar hoje, eu enfrentaria toda essa disputa, esses negócios de coach, e eu levantaria a espada da verdade e ia em frente pregando a palavra de Deus e ganhando almas para Jesus. Amém. Bom, qual foi a sua maior experiência positiva e negativa no ministério? Positiva é os resultados, né? De almas, pessoas sendo curadas. A gente recebe muitos testemunhos pelo WhatsApp, né? As pessoas, pastores, você pôs a mão em mim. Que as irmãs contam para mim, eu falo, gente, escreve testemunho para aumentar a fé das pessoas. Tem aqui, filho, obrigada, viu? Então, o positivo é você ver o resultado de Deus,
é ver você, Deus, agindo na vida das pessoas. Essa é a maior alegria, o maior presente, irmãos. É quando você prega, alguém aceita Jesus, a vida transformada, liberta, curada. Esse é o ponto positivo. O negativo é quando você prega a verdade e a pessoa não aceita, não recebe. Você está vendo, ingratidão. Você está ali, ó, você está vendo que Deus está falando, que Deus está tocando, porque, irmãos, Deus me mostra tanta coisa que eu falo, mas Jesus, por que o Senhor me deu esse dom de revelação, né? Ali, na hora que eu estou pregando, Deus mostra a rejeição e aqueles que estão recebendo com tanta fome, com tanta sede, entende? E a ingratidão, né? Às vezes você faz, se desdobra, às vezes abandona tudo em casa. Eu abandonei muito meus filhos, não faça isso, viu? No começo a gente tem muita sabedoria. Eu abandonei muito o Tiago com a Simone no começo do ministério, aquela garra. Abandonei o pastor com espinho na garganta. E falei para ele, aguenta as pontas aí que eu vou no jejum, a hora que voltar você vai pro pronto-socorro. Ele ficou com os 2 neném lá, mas você vai me deixar assim? Falei, vou. Vim pro jejum de ônibus, tinha que pegar 2 ônibus. Vim pro jejum de ônibus, voltei, falei, agora você vai. Chegou lá uma lasca que o médico tirou da garganta dele. É vida de renúncia, né? Então você faz tudo para que a igreja seja tocada, seja impactada pela palavra, pelo poder de Deus. E a ingratidão é muito difícil. Uma vez nós sofremos uma injustiça tão grande, não vai muito tempo não. Vamos chegar aqui. Vai, então vai. Não, eu já mesmo, pode dizer, ó, já se frustrou alguma vez no ministério? Como foi? Foi essa época aí que a gente se frustrou várias vezes. Isso não falta. Frustração não falta. Não falta. Mas a mais forte mesmo, que desgastou bastante o pastor Luiz e eu e o Tiago. O Tiago entrou em depressão por causa disso. A época de um que era um líder aqui, e a gente sabia de muita coisa, mas a gente não podia falar para a igreja, que a gente tem que ter sabedoria. Você não vai expor uma pessoa, de jeito nenhum. A gente vai pedindo sabedoria e vamos contornando com sabedoria, com a direção de Deus. E de repente essa pessoa fez um reboliço e começou a levar um monte de gente embora. Foi saindo muita gente da igreja. Mas eu, o pastor e o Tiago, nós que sabia de tudo, desde o trabalho do cara, da firma que ele trabalhava, o que ele fazia, até o que ele fazia no cargo e todas as outras coisas, a gente sabia de tudo, mas nós ficamos ovelha muda, confiando em Deus. Aí se levantaram contra nós, saíram um monte de gente, muita gente mesmo, mas nós aguentamos firme, quietinho, debaixo das asas do Senhor. Não passou muito tempo, tudo veio à tona, muitas pessoas pediram perdão para o pastor, aí o pastor falou, eu perdoo, mas o estrago já está feito, né? Porque hoje muitos estão desviados devido à situação dessa pessoa, né? Muitos desviaram. E o pastor falou a mesma coisa, você subir no alto, jogar um saco de pena e depois querer descer e juntar, aí não tem mais jeito, né? Então, nós ficamos muito frustrados, porque nós confiávamos muito e demos toda a liberdade para trabalhar, e aí aconteceu tudo isso, mas essa pessoa já voltou aqui na igreja, já abraçou eu, o pastor, já conversamos e está tudo bem, para a glória de Deus. Amém. Você não pode, peraí só um pouquinho, você não pode guardar mágoa, raiva, teu coração tem que estar limpo. Quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração. A próxima pergunta que a senhora já falou, né? Vou lidar com um pouco de hoje em relação ao começo do ministério. Você fez um comparativo que o povo aceitava mais a palavra, hoje em dia o pessoal estava um pouquinho mais endurecido. Bem mais temor. Isso aqui a gente pula. E amor também, E né? amor, nossa, meu Deus, E amor. muito amor. Hoje o amor esfriou. Esfriou, né? O amor de muitos, Jesus falou, né? Que o amor de muitos esfriaria.
Como aconselhar os irmãos na sua igreja e qual o cuidado pastoral que se deve ter? A senhora falou um pouquinho de ter uma cuidado com as palavras. Hoje, Samuel, irmãos, para você lidar com o povo, você tem que tomar muito, muito cuidado devido às redes sociais, como eu já disse no começo. Qualquer coisinha joga nas redes sociais. Então, o aconselhamento é você aconselhar dentro da palavra, porque contra esta palavra não há lei. Então, você abrir a palavra lá, irmão, e com amor, com respeito, você abrir a palavra e falar: olha, a palavra de Deus está dizendo assim, assim. Você está fora da palavra, mas ainda há tempo de você voltar para a palavra. Nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te aconselhar, estamos aqui para te direcionar, mas você tem que ouvir e colocar em prática. Então, hoje em dia, você tem que abrir a palavra e mostrar a palavra, e não falar de você mesmo, o que você pensa, o que você acha. Não, o que a palavra de Deus fala, é o que a palavra de Deus manda. Então tem que tomar muito cuidado. Aqui na igreja, eu posso dizer que não é nada de mal. Tem uma pessoa que eu já sofri tanto com ela, que eu tomo maior cuidado quando ela manda mensagem, quando ela pergunta alguma coisa. Eu tomo muito cuidado, porque eu não tenho liberdade de me abrir, falar. Não. Tá, vou orar, vou ver, tá bom. Quem tá entendendo? Sim. Amém. Eu tomo muito cuidado, porque eu já fui muito machucada. E pelo que eu, pastor, minha casa, a minha família percebe, não houve mudança. Tem hora assim, parece que mudou, mas de repente você está vendo que não mudou e continua. Então são pessoas que não querem mudança, que não querem obedecer, que não querem estar debaixo de submissão, de obediência. Outra coisa, queridos, eu falo para vocês: quer ter uma vida de sucesso, um ministério abençoado, uma vida espiritual abençoada? Obediência. Olha, os nossos líderes maior, é tanta coisa que nós somos apertados ali, mas a gente obedece. A gente obedece. Tem que fazer isso. Nesse congresso aí, que eu fui pressionada para levar o maior número de mulheres, mas eu lutei e consegui atingir o alvo que eles me pediram. O próprio pastor, o líder estadual, me pediu, né? Então, é obediência, e quando você está debaixo de obediência, Deus te honra. Só contar um testemunho rapidinho, que eu sei que já está terminando tudo lá. Uma vez, o meu pastor, meu pai na fé, era muito criticado. Muitas pessoas não gostavam muito dele, que ele era bem rígido, ele era pior que meu pai. E aí, um casal sabia que nós era muito ligado com o nosso pastor, respeitava muito, obedecia, ajudava muito eles. E um casal subiu na minha casa depois do culto e chegou lá e começou a falar mal do pastor e da pastora, dos meus pais na fé. Sabe o que o Luiz fez? Fez uma falta de educação. Eu tinha só a cozinha, um banheirinho e meu quarto quando eu casei, telinha fininha de brasilite. O Luiz saiu para fora, deixou ele sozinho lá dentro de casa. Aí eu fui lá fora, falei: Luiz, você saiu? Ele falou: não, eu não quero maldição na minha vida. Levantar contra o ungido de Deus jamais. Não aceito falar mal do meu pastor e de pastor nenhum. Não aceito falar mal da pastora Emília, não aceito falar da obra de Deus, não aceito. Por isso que o pastor Luiz tem um ministério frutífero e abençoado. Então, uma coisa, irmãos, não aceita, seja obediente. Aí a hora que ele saiu, ele falou assim: pastor Luiz não gostou do que nós... Falei: não, nós não aceitamos falar mal de ungido de Deus dentro da minha casa, porque eu não quero ser maldita, eu não quero maldição dentro da minha casa. Vocês entenderam, queridos? Amém. Então, tudo isso vai somar
na vida espiritual, no ministério de vocês. Bom, acho que bom. Encerra, falta só umas 5 perguntas. Vai, vamos ir? Pode. Vamos lá. Agora eu vou resumir mais. Não, mas a gente tá tendo uma aula. Tá tendo, acho que todo mundo está absorvendo o que a gente está absorvendo aqui. Cara, isso aqui é bem gratificante. Como a senhora prepara suas mensagens e o que mais gosta do ministério? O que eu mais gosto do ministério é quando uma pessoa vai à frente e aceita Jesus. Que isso é tremendo. Isso é tremendo, gente. Nossa! Não, no ministério eu gosto de pregar, eu gosto de estar junto com o povo de Deus, sou muito brincalhona, pode ver, vocês desviaram de mim, não desviem de mim, né? Eu gosto muito de brincar, eu vim de uma família muito alegre, então eu sou muito brincalhona, mas com respeito, né? Então no ministério eu gosto de louvor, a mensagem, eu gosto de mensagens que Deus arranca a minha orelha, sabe, que chacoalha, sabe? Porque eu tenho medo de sair do trilho, tenho medo de perder a salvação. Então eu amo mensagens de exortação, que Deus me exorta, que Deus fala assim, acorda, ou abre teu olho, ou não é assim, entende? Isso me faz bem. Louvor, adoração é o principal. Eu amo adorar a Deus. E como a senhora prepara as mensagens? As mensagens é o seguinte, eu dobro o joelho e falo, Senhor, me revela a tua palavra que eu vou pregar esta noite, exemplo, ou quinta de manhã. Eu preciso que o Senhor me revele a palavra, porque é muito fácil você pegar um texto conhecido aqui e pregar, é fácil. Mas o que é que Deus quer? O que é que Deus tem? Porque Deus sabe quem que vai estar para ouvir. Não é eu, é Deus. Então o que eu faço? Eu dobro o joelho e ali eu começo a chorar na presença de Deus. Falo, por favor, Senhor, se o Senhor não me revelar a palavra, eu não vou pregar, que eu sei que o Senhor não quer que eu pregue. De repente vai vindo textos, eu vou abrindo a Bíblia, aí eu pego a Bíblia, essa que é a letra gigante, algumas Bíblias de estudo, eu pego uns material e boto ali perto de mim. Mas tudo aquilo que eu fiz não funciona não, viu? Funciona a hora que eu subo em cima do púlpito. Aí Deus começa a trazer do trono de Deus a revelação daquilo que Ele quer. Como a senhora reage às críticas? E o que te motiva como pastor? Antigamente era chorona demais. Chorar parecia uma manteiga derretida. Quando falava mal de mim, me criticava, falava, eu abria o bocão de chorar. A primeira coisa que eu falava pro Luiz, não vou pregar mais. Eu era chorona, meia fraca nessa área, né? Mas depois Deus foi trabalhando, eu falei, não, Senhor, se o Senhor me chamou para o ministério, eu não posso ser mole, paz linda, eu não posso ser mole desse jeito não. Aí eu comecei a aprender a lidar com isso. Crítica nós vamos ter, Jesus foi criticado, quem sou eu para não ser, né? E nós vamos ser muito criticados, o cristão é criticado. Então eu aprendi com Jesus a lidar com as críticas. Quando me criticam, eu procuro melhorar naquilo que eu fui criticado. Sabe? Você falou demais. Você não sei o que. Aí eu pego aquilo e falo, nossa Senhor, errei mesmo. Me conserta. Próxima vez fazer melhor. Entende? Com as críticas, eu estou crescendo. Não trago mais isso aqui dentro, fico me remoendo, não. Foi isso que eu fiz? Então, Senhor, me cuida de mim agora, me perdoa, me direciona, abre meu entendimento para fazer melhor. Porque as coisas de Deus são melhor. É o que motiva a senhora, como pastora? O que me motiva? O que mantém imagino que a intimidade com Deus. É lógico, é a intimidade com Deus, é o que Deus fala comigo no secreto, sabe? Deus fala muito comigo no secreto. Sabe quando você está lá de joelho chorando e Deus começa, olha filha, e vai, conversa comigo. Eu ouço a voz de Deus, a voz inaudível dele aqui, ó. Ouço mesmo. Sabe quando tem uma pessoa conversando com você? Assim é Deus comigo. Ele me acalenta, ele fala comigo, ele fala, levanta,
faz isso, ó, vai lá naquela esquina, eu vou e algo acontece. Então isso não tem como parar, né? Isso me incentiva, me dá força para continuar. Amém. Como a senhora lida com o estresse no ministério? Sabe o que eu faço? Quando eu estou muito estressada com muitas coisas, que é muita coisa, viu, gente? Não pensa que eles estão subindo um pouco pregar, não. É porque não tem só aqui, né? É, a região inteira. Se você ver meu celular, uma pastora brigando comigo, nós vamos ter reunião agora sábado, só os pastores titular e só as presidentes. Porque muita gente não viu o pastor ainda. Alguns pastores foi em casa, alguns não. E a pastora quer trazer a liderança dela inteira. Eu falei, não cabe na sala. É um negócio mais secreto com o pastor Luiz, ministerial, tá? Ficou brava, então, falei, oh meu Deus, será que é difícil entender isso, né? Mas, o que eu fiz? Querida, logo a gente faz outra reunião, no começo do ano a gente vai ter reunião, aí você traz todo mundo, aí ainda faz um cafezão. Então, mãe, eu procuro, na hora do estresse, em vez de gritar, né, eu procuro ter uma saída, eu procuro fazer algo contornando toda a situação, né? Para não machucar, para alegrar, para a pessoa entender e ser abençoada. Acabando as 3 últimas. Quais são os seus objetivos como pastora? Meus objetivos como pastor, irmãos, é ver uma igreja maior, uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo. Que eu mais desejo é que o paralítico anda, e que esses câncer que estão surgindo, que Jesus, com o poder dele, ele pode curar. A maior alegria minha é ver uma igreja grande, bem grande mesmo. O nosso sonho é aumentar mais ainda, né? E as pessoas sendo curadas, sendo libertas, sendo salvas, porque Jesus está as portas. Esse é o meu maior objetivo, é as almas pés de Jesus, sendo completamente restaurada e preparada para ir para o céu. Qual foi a sua maior dificuldade enfrentar no ministério? E já pensou em algum momento desistir? E como foi? Teve uma época que eu pensei em desistir, sim. Passa, às vezes bem de relapso, assim, em desistir. Mas nós nunca podemos desistir. No momento em que eu pensei, eu vou estudar, vou me formar e vou parar um pouco, depois eu volto, o Senhor diz, não, eu te tomo pela mão direita, eu te sustento e eu te ajudo. Aí aquilo me deu um ânimo, porque eu ouvi a voz de Deus. É aprender a ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, você tem força para continuar. E a última, pastora? Não, tudo bem, em paz. Qual o conselho como pastor a senhora daria para a gente que está ingressando no ministério? O conselho que eu dou para vocês, eu já disse no começo, não tenha medo, tenha coragem, porque nada é maior do que Deus. As lutas, as provações, dificuldade financeira, enfermidade, obstáculos, nada é maior do que o poder de Deus. O conselho que eu dou para vocês, se apegue com a palavra e não desista de falar com Deus. Aprende a ouvir Deus. Você ouvindo Deus, ninguém tem uma voz mais poderosa do que o do Senhor. Ouvindo Deus, obedecendo, caminhando na palavra, na verdade do Senhor, nada pode te derrubar, te impedir o teu crescimento e tudo aquilo que Deus tem com cada um de vocês. Tenho certeza que vocês vai ser uma grande, já é e vai ser uma grande bênção para o pastor Luiz, pastor Tiago, né, que logo o pastor Tiago repega a igreja e vocês vão ser ali um braço forte para eles em nome de Jesus, né? Não agora, né? Mas um pouquinho mais para frente. Então vocês vão ser braços fortes. Quem sabe logo Deus dá uma obra para vocês
Uma coisa eu digo, olha para a palavra, seja obediente, seja fiel, custe o que custar. Deus é mais poderoso do que tudo que vier sobre nós. Olha que eu enfrentei, estou aí feliz, abençoado, pastor, abençoado em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Seja firme, corajoso, forte, não seja aquele cristão. Mimizento na questão. Mimimi não, tem que ser forte, tem que ter coragem, tem que ter fé. Olha, o pastor é um homem de fé, gente, para construir tudo que ele construiu, sem dinheiro, sem nada. Nós passamos necessidade, tanto de comida, tanto de roupa, tanto de tudo. Passamos necessidade, mas o Senhor cuidou de nós. Amém. Tá bom? Olha para o chamado, agarra o chamado, obedece. Seja firme, corajoso. Não, Deus vai me ajudar. Foi o Senhor que me chamou, não foi homem. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi e nomeei para que vades deem fruto e o vosso fruto permaneça para a glória de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E que